Olá, caro ouvinte, tudo bem? Hoje temos mais um episódio do podcast Alimente a Mente e o tema de hoje é dieta ocidental e risco de transtorno de humor. Você já percebeu que, em períodos que sua alimentação piora, seu humor também parece piorar? Mais irritação, cansaço, ansiedade, às vezes até uma tristeza sem motivo claro. E se eu te dissesse que isso pode não ser coincidência, que o padrão alimentar típico da chamada dieta ocidental pode estar diretamente ligado ao risco de transtornos de humor, como depressão e ansiedade? Eu sou Beatriz Leal, estudante de nutrição, e hoje a gente vai entender como aquilo que está no prato pode influenciar diretamente o cérebro. Mas antes, o que é exatamente a dieta ocidental? Esse padrão alimentar é caracterizado pelo alto consumo de alimentos ultraprocessados, açúcares refinados, gorduras saturadas e trans, além de baixa ingestão de fibras e pouco consumo de frutas, verduras e alimentos in natura. Na prática, é aquele dia a dia, com biscoito recheado no café da manhã, fast food no almoço, refrigerante com frequência e poucos alimentos frescos no prato. E aqui é importante entender, não se trata de um alimento isolado, mas de um padrão alimentar repetido ao longo do tempo. Tudo bem, eu entendi o que é dieta ocidental, mas como ela vai impactar o meu humor? Bom, um dos principais mecanismos é a inflamação. A dieta ocidental promove uma inflamação crônica de baixo grau no organismo, com aumento de algumas substâncias inflamatórias. E hoje a gente já tem noção de que a depressão não é apenas uma questão psicológica, mas também um componente biológico inflamatório importante. Outro fator muito interessante é o nosso eixo intestino-cérebro. Você sabia que o nosso intestino se comunica com o cérebro o tempo todo? Inclusive participando da produção de neurotransmissores, como a serotonina, que regula o nosso humor. Então, quando essa dieta é pobre em fibras, rica em ultraprocessados, a microbiota intestinal se desequilibra. E isso pode impactar diretamente emoções, comportamento e saúde mental. Além disso, alimentos ricos em açúcar causam picos de glicose no sangue, seguidos por quedas bruscas. O resultado? Energia instável, irritabilidade, fadiga e mais vontade de consumir esses mesmos alimentos, criando um ciclo. Bom, caro ouvinte, se você ainda não se convence com o que eu falo, vou trazer alguns artigos interessantes da literatura que relacionam maior adesão à dieta ocidental com maior risco à depressão. O primeiro deles é de um laboratório de neurociência lá da Espanha, que mostrou que alimentos altamente palatáveis podem ativar no cérebro mecanismos semelhantes ao do vício. Esses alimentos podem, então, estimular o sistema de recompensa, liberando dopamina, incentivando o consumo repetido. Com o tempo, isso pode evoluir para padrões compulsivos, em que a pessoa precisa consumir cada vez mais para sentir o mesmo nível de prazer. E isso não afeta apenas o comportamento alimentar, afeta também estruturas cerebrais importantes, como o hipocampo, que está ligado à memória e à tomada de decisão. Então, as dietas ricas em gordura e açúcar podem prejudicar essas funções,
dificultando o controle da alimentação e reforçando ainda mais o consumo excessivo. O artigo também destaca o papel da inflamação e da microbiota intestinal, reforçando que a obesidade e a saúde mental estão profundamente conectadas. E mais, a obesidade é uma condição multifatorial. Envolve alimentação, genética, ambiente, fatores psicológicos até influência desde o início da vida. E outra coisa, essa relação entre alimentação e saúde mental aparece em diferentes contextos. Um segundo estudo muito interessante investigou idosos que já haviam sofrido um AVC, o famoso acidente vascular cerebral. A depressão é bastante comum após um quadro do AVC. E os pesquisadores quiseram entender se a depressão influenciava esses sintomas. Eles acompanharam 86 idosos ao longo do tempo. Avaliaram tanto a dieta quanto os sintomas depressivos. O resultado foi claro. Quanto maior a adesão à dieta ocidental, maiores os sintomas de depressão ao longo do tempo. O efeito foi ainda mais evidente entre as mulheres. Ou seja, a alimentação não influencia só o risco de desenvolver doenças, mas também a forma como o cérebro se recupera depois dela. Bom, falamos de idosos. Agora, vamos olhar para uma outra fase da vida? Uma revisão de literatura com 119 estudos analisou a relação entre alimentação e depressão na adolescência, essa fase tão importante e que muitas vezes é influenciada por diversos transtornos de humor. Os achados seguem na mesma linha. A dieta ocidental está associada ao maior risco de sintomas depressivos. Enquanto isso, a dieta mediterrânea aparece como um padrão alimentar protetor. O que é a dieta mediterrânea? É uma dieta rica em alimentos naturais, como frutas, vegetais, grãos integrais, nozes, sementes e azeites de oliva. Tem menor consumo de ultraprocessados e açúcares. Além disso, valoriza alimentos locais, sazonais e minimamente processados. Diante do aumento da depressão entre os adolescentes e dos hábitos alimentares cada vez mais inadequados, os pesquisadores reforçam a importância da alimentação tanto na prevenção quanto no tratamento. Em resumo, a qualidade da alimentação parece ter um papel direto na saúde mental desses jovens. Agora, um ponto muito importante. A alimentação não é a única causa dos transtornos de humor. Existem muitos fatores envolvidos, como genética, ambiente, estresse, condições socioeconômicas. Mas por que é tão importante, então, falar da alimentação? Porque a alimentação é muitas vezes um fator modificável e isso faz toda a diferença. Na prática, então, o que podemos fazer? Aumentar o consumo de alimentos in naturas, priorizar fibras como frutas, legumes e grãos integrais, reduzir ultraprocessados gradualmente, incluir fontes de ômega 3, variar a alimentação, fazer um prato sempre bem colorido e, principalmente, entender que não é sobre perfeição, é sobre um padrão alimentar ao longo do tempo. Se o cérebro é o órgão mais complexo do corpo, faz sentido que ele também seja sensível à qualidade do que a gente come. Cuidar da alimentação também é cuidar da saúde mental. Esse foi o episódio do podcast de hoje. Acessem o canal, porque tem muito conteúdo legal vindo por aí. E até a próxima!